Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Marcos capítulo 6, o versículo 48. E queria tomar-lhes a dianteira. Os discípulos estavam no meio do mar, Jesus veio andando sobre as águas e queria passar adiante, tomar-lhes a dianteira. Por que o Senhor estava passando adiante? Nós devemos nos lembrar que essa segunda travessia, ela veio em decorrência da primeira. Na primeira, Jesus estava dentro do barco, Jesus dormia, o mar ficou revolto, o barco parecia afundar, os discípulos acordaram o Senhor, ao que o Senhor falou em Marcos capítulo 4, versículo 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em que sentido? Eles precisavam ter fé. Jesus agora preparou uma segunda experiência para que eles pudessem crescer. E eles já haviam avançado, porque eles estavam remando, eles não estavam com medo, eles estavam aprendendo a ter fé. Mas esta fé precisava ser depositada em Jesus. Então, em que sentido eles tinham que ter fé? Quando Jesus acalmou o mar, lá naquela experiência anterior, em Marcos 4,41, eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus estava no barco e eles se perguntavam: quem é este? Agora, Jesus estava andando sobre as águas. Eles precisavam reconhecer que Jesus é Deus, que Jesus é o mesmo que criou os céus e a terra e que podia agora governar a vida dos discípulos que estavam dentro daquele barco. Ora, em Jó 42, o verso 2, Jó havia dito: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Se Deus governa, por que nós dizemos que estamos abandonados em meio a uma prova? Se Deus confia em nós ao ponto de passar a dianteira, por que nós não podemos confiar nele? Ora, Isaías 43, o versículo 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Os que esperam no Senhor, eles renovam sua força. Por quê? Porque Deus faz o cansado se tornar forte. Isso é o que está em Isaías 40, 24. O mesmo Deus que faz o mar se acalmar, que faz com que o vento cesse, é o mesmo Deus que dá força ao cansado. Por isso, em Romanos 8, 32, para demonstrar o seu grande amor por nós, é dito: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus tem nos dado da sua palavra, da sua presença, dos seus cuidados, do seu amor, da sua misericórdia para conosco. Hebreus capítulo 5, versículo 14 diz que este é o tipo de alimento que deve nos alimentar. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso os discípulos estavam navegando em vento contrário, eles estavam se alimentando da palavra do Senhor. Não sabem que Deus governa? Os discípulos estavam aprendendo do governo do Senhor. Não sabem que Deus não se cansa? Os discípulos estavam aprendendo que Deus cuidava deles. Não sabem que Deus é inigualável? Como então recusar a servir a Deus? Em Isaías, em João capítulo 4, verso 34, disse Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E Jesus nos deu exemplo não só de sujeição a Deus, mas de que sua obra era cuidar de nós, como ele estava cuidando dos discípulos no meio da prova, no meio do mar. Isaías 43, versículo 15 diz: eu sou o Senhor, o vosso Criador,
de Israel, o vosso rei. No verso 16, assim diz o Senhor, que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. No meio da prova ele declara: não tenha medo da prova, Deus é contigo. Não te assombres, Deus te fortalece na prova. Não tenha medo, Deus te ajuda. Então por que Deus traz uma prova sobre nós? Isaías 41, verso 15 diz: eis que farei de ti um trilho cortante novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás em palha. Deus nos chama em justiça para fazermos a sua obra. Ele nos justificou em Cristo Jesus. Deus nos faz mediador de uma nova aliança e Ele nos chama para que possamos abençoar. Ele nos chama para fazer de nós um trilho novo, para que por meio disso, em Isaías 43, verso 19, ele diz: eis que faço coisas novas, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. A prova haverá de cessar, a bênção de Deus vai chegar, porque o Senhor abrirá os olhos ao cego, tirará da prisão o cativo, tirará do cárcere os prisioneiros de Satanás. E ele diz em Isaías 41, 18: abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açude de águas e terra seca em mananciais. Saiba que o Senhor dará água a quem tem sede. O Senhor não desampara o seu povo. O Senhor fará fluir em nós os rios de água viva e fará jorrar de nós água viva para matar a sede do sedento. E é para esta jornada que eu te convido, para nós discernirmos a prova do Senhor, discernirmos Deus presente na prova e discernirmos que nós estamos andando junto com o Criador, que nos fortalece e que nos faz aptos a abençoar por sermos abençoados. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.